Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridos e queridos. Hoje teve debate Rede TV UOL, e os efeitos da cadeirada plainaram sobre o debate. O Nunes não recuou, o Marçal não recuou, chegou botando banca, dizendo que arregão mesmo da Atena, que esse papo furado de que deu cadeirada, mas era covardia. O Datena falou, olha, eu não bato em covarde duas vezes, bato uma vez só. Depois que sai palácio, vai reclamar com o Abreu depois de ter apanhado. O efeito continuou. No começo, muitos direitos de resposta, depois a coisa foi arrefecendo. Eu conversei com pessoas de institutos de pesquisa, gente que está fazendo tracking, que está olhando o cenário político eleitoral, e as conclusões iniciais são as seguintes: a cadeira tirou o Pablo Marçal do segundo turno. Seria necessário uma reviravolta, um outro episódio do tamanho do cadeiraço para que ele se recuperasse. E ele está sem muitas chances de construir isso. Talvez o último momento, o último ato onde ele possa fazer algo desta grandiosidade seria o debate da Globo, que vai estar muito provavelmente tão amarrado quanto teve esse do UOL e da Rede TV, porque o cerco vai se fechando contra a estripulia, e os outros debatedores vão percebendo como deve ser lidar com o Pablo Marçal. Apesar que o Nunes, no debate de hoje, no UOL, foi muito mal. Primeiro, que bateu boca pesado, xingou o Marçal, porque o Marçal falou: você foi preso. Como foi? Você vai ser preso por conta da investigação da Polícia Federal sobre o esquema das creches, onde o Nunes é investigado. O Nunes também o Marçal foi para cima do Nunes nessa questão da agressão à sua ex-mulher, da sua atual mulher, onde tem lá um boletim de ocorrência mostrando, sim, que ele agrediu a mulher. E o Nunes ficou enlouquecido. Saiu da caixinha, não conseguiu se controlar. Voltou para confrontar o Boulos. E ainda, indo mal, ele vai e começa a falar da questão das drogas, tentando colar no Boulos a questão do cheirador. Começou com o Marçal, adotando a mesma postura do Marçal. O Boulos soube se virar muito bem nesse episódio, tratou o Marçal como outro lado da moeda, o Nunes como outro lado da moeda do Marçal, porque são a mesma moeda, a moeda do bolsonarismo, mas os outros candidatos não caíram na pilha do Marçal como o Nunes. O Boulos falou, olha, não vou nem discutir com ele, deixa ele para lá. Quer dizer, no debate da Globo, o que o Boulos deve fazer? Eu não vou discutir com você, fica aí latindo à vontade, seu shih tzu, né? Seu poodlezinho, fica aí, que eu vou tocar para diante o carro, não vou parar para ver o latido de um shih tzu. O Boulos adotou essa estratégia e se deu muito bem. A eleição praticamente faltam. Eu falava com um grande observador político de São Paulo, ele falou: calma, Rovai, 20 dias é uma eternidade. É verdade, mas a estrada está pavimentada para um segundo turno entre Nunes e Boulos. Quem vai em primeiro ainda é a questão. A diferença nos últimos trackings diminuiu em relação do Boulos para o Nunes. O Nunes, inclusive,
perde na espontânea para o Boulos e ganha na estimulada, ganha por meio ponto no tracking que eu tive acesso, uma diferença minúscula. O Marçal já ficou para terceiro lugar, com uma diferença de 4 ou 5 pontos dos dois primeiros colocados, e está caindo depois do episódio da Atena. Aconteceu aquilo que esse blogueiro previu. Muita gente que está acostumada a jantar com o Datena, a ouvir o programa da tarde, a tomar café da manhã, a andar no carro com o Datena, a ver ele ali durante 20 anos da vida conversando sobre segurança pública, sobre problemas da cidade, estava desistindo do Datena porque achou um cara novo, um cara que parecia dar mais esperança para ganhar a eleição do que ele, que era o Pablo Marçal. Mas ao ver o Marçal xingar tanto o Datena e o Datena perder as estribeiras para esse cara, se solidarizou, ficou com raiva do Marçal, aumentou a rejeição do Marçal, e algumas dessas pessoas falaram: não, vou votar no Datena, onde já se viu o que fizeram com ele, não vou deixar o Datena sozinho nessa enrascada, não. E esse voto que pode migrar para o Datena num primeiro momento, depois pode ir, segundo especialistas, para o Boulos ou para o Ricardo Nunes. Enfim, é uma eleição que começa a funilar, e aí vai se ter que ver a capacidade do Boulos de conseguir colar o Marçal no Nunes. A rejeição do Marçal no Nunes. Mostrar. Está vendo? São dois caras iguais. Cada um é uma face da mesma moeda. Os dois são bolsonaristas e os dois têm o mesmo projeto para São Paulo. Os dois são ligados ao PCC. Os dois têm grandes esquemas, têm um passado sujo. E você que não queria votar no Marçal não pode agora votar no Nunes. Essa é a única chance e uma melhoria da aprovação do governo Lula, que está patinando na aprovação em São Paulo. Em algumas pesquisas perdeu ótimo e bom nos últimos dias. É uma coisa surpreendente, só tem notícia boa, e o Lula não está conseguindo aproveitar, diferente do outro mandato, onde nada colava nele do que era negativo. Nesse mandato, o efeito Teflon está sendo às avessas, nada do que é positivo está colando no Lula para alavancar a sua popularidade, e por isso também a vitória do Boulos é uma vitória difícil, será um jogo difícil, um jogo duro, onde toda a estratégia terá que ser milimetricamente calculada. Mas, a quem interessar possa, dia 17 de setembro, previsões de Pai-Rovai, o segundo turno final, segundo esses especialistas, está praticamente definido entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.